A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 17 e versículo de número 3, que diz assim: Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo começa a murmurar por não haver água. Cuidado com seus posicionamentos diante da luta, diante das portas fechadas, das dificuldades, talvez até dos cenários contrários. Eu vou te falar uma coisa da parte de Deus aqui. Existem situações que Deus permite o cenário ser contrário para provar a nossa fé. Porque Deus, Ele testa a nossa fé. Ele quer ver a nossa confiança na palavra dEle. Ele quer ver a nossa confiança nele. Ele quer ver até onde a gente confia nele. Aleluia! Você vai observar que aqui o direcionamento em que Deus havia dado para o povo, irmãos, de ir para o deserto, Deus tirou o povo de dentro da terra do Egito. Deus levou o povo pelo caminho do deserto. Então Deus estava cuidando. Todas as vezes que Deus te dá um direcionamento, pode ser onde for, aleluia, onde você estiver, Deus vai estar cuidando de você nos mínimos detalhes. Declare comigo para você não esquecer: Deus está cuidando de mim nesse processo nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de mim nesse processo nos mínimos detalhes. Você pode estar vivendo vale, você pode estar vivendo deserto, as portas podem estar fechadas, as lutas podem estar grandes na sua vida, porém maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te fez uma promessa, maior foi aquele que disse que você venceria, porque Deus havia feito uma promessa para o povo. Deus havia dito que o povo entraria na terra que mana leite e mel. Então o povo tinha que se apegar na palavra e não no momento. Assim te diz o Senhor: não se apegue no momento que você está vivendo, porque o momento que você está vivendo, ele é enganoso. Porém a palavra de Deus, ela é imutável. Eu vou repetir para alguém entender: o momento que você está vivendo é enganoso, porém a palavra de Deus sobre a sua vida é imutável. Deus não muda naquilo que ele fala. Deus é perfeito. Deus, ele é fiel, irmãos. E quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Sabe quem é que pode estragar os propósitos de Deus na sua vida? Só você mesmo. Porque se Deus lançou uma palavra, ele vai cumprir. Agora, cabe a você crer. Cabe a você se posicionar para você receber conforme o que o Senhor revelou, o que o Senhor falou que faria na sua vida. Aí você vai observar que o direcionamento aqui, aleluia, de Deus para com o povo, levando o povo para o deserto, não era para a morte. O povo não estava peregrinando nas terras que eles estavam, aleluia. O Senhor não havia permitido tudo aquilo na vida do povo para agora eles morrerem. O Senhor manda eu te dizer que ele não permitiu tudo na sua vida. Ele não tirou você do Egito, ele não tirou você de alguns lugares para chegar agora você morrer. Para chegar agora você ficar envergonhado, para chegar agora você vir a perecer. Não, o Senhor está dizendo para você: os seus pensamentos que eu tenho ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos de paz para você. Deus sabe tudo o que você enfrentou, sabe tudo o que você passou para chegar até aqui, porque pessoas sabem muito bem o processo que viveram para chegar até aqui. Pessoas sabem muito bem o processo que passaram para continuar na presença do Senhor, que passaram para permanecer firme, porque tem gente que é uma luta todos os dias, diariamente, para que você consiga se manter firme. Na verdade, todos nós passamos por adversidades para continuarmos firmes na presença do Senhor. Mas tem pessoas que as lutas são travadas mesmo, que o inimigo realmente luta para que você desvie, para que você não permaneça, para que você não continue na presença do Senhor. Mas Deus está dizendo para você: fui eu que tirei você do Egito. Fui eu que tirei você da casa de servidão. Fui eu que tirei você de alguns lugares, Arabai, Xarabadaramanchui, Decantarasturabaia, que você sozinho não poderia sair. Fui eu que dei livramento para você. Fui eu que te dei cura. Fui eu que te libertei. Não é para você perecer no meio desse caminho, não. Eu tenho pensamento de paz para cumprir na sua vida. Deus tinha água da rocha para o povo, porque Deus, irmãos, quando a gente olha para um lado e para o outro e não vê saída, Deus sempre tem o que fazer no meio do nosso deserto.
Deus sempre tem como nos surpreender no meio daquilo que a gente está enfrentando. E a surpresa de Deus seria que a água sairia da rocha. Irmãos, não tem possibilidade, humanamente falando, de água sair da rocha. A água saindo da rocha era Deus mostrando: eu tenho todo o poder. Estou no total controle da situação. E não fico andando, aleluia, por aquilo que você está vendo. Eu vou te falar uma coisa da parte de Deus. Deus não é limitado àquilo que você está vendo. Deus não é limitado ao seu cenário. Deus não é limitado aos nãos que você recebe, às portas que se fecharam, porque pessoas pessoas aqui sabem o que é ter porta fechada. Pessoas aqui sabem o que é olhar para um lado e olhar para o outro e não ver saída, e você dizer: meu Deus, e agora? Acabou as saídas, acabou as possibilidades. Porém Deus, aleluia, é um Deus tão perfeito. Porém Deus é um Deus tão fiel que Ele diz para você através da palavra dele: acabou as possibilidades para você. As portas se fechou para você, mas para mim continua aberta, porque eu sou todo poderoso, diz o Senhor. E se for preciso, eu faço água sair da rocha. Deus, ele não tem, irmãos, que trabalhar somente com aquilo que a gente está olhando. Não, ele trabalha com aquilo que humanamente falando é impossível. Pois é, se tivesse rios ali naquele lugar onde eles estavam, se tivessem águas ali, eles não estavam duvidando, mas é porque eles olharam para a situação, olharam para o cenário contrário e viram que não tinha possibilidade de ter água. Viram que naquele lugar eles iriam, humanamente falando, morrer de sede, mas eles não estavam andando por vista, mas eles não estavam andando por direcionamento humano. Eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo está falando contigo. Você não anda pelo que você vê, você não anda por aquilo que você contempla. Lembra de Tomé? Se eu não ver os cravos nas mãos, se eu não colocar o dedo, se eu não ver, a cicatriz aqui do lado, eu não vou acreditar, irmãos. Às vezes nós nos portamos como ribiai, xarabadaramantio de canta. Às vezes nós nos portamos como Tomé, pessoas que não acreditam no poder do Deus que serve. Tomé andava com Jesus lado a lado, ó. Estava ali com Jesus, viu Jesus fazer milagre, viu muitas coisas acontecer diante dos seus olhos, mas mesmo assim Tomé duvidou daquilo que Jesus havia falado. Que ele morreria, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Quando os discípulos foram contar para ele que havia visto Jesus ressurreto, que não era novidade, porque Jesus já havia revelado que isso aconteceria, a Bíblia diz que Tomé teve uma atitude incrédula. E Tomé disse: eu preciso ver, preciso colocar o dedo. E às vezes nós nos portamos como Tomé. Nos portamos como o povo que estava diante da rocha em Refidim. Nos portamos assim, irmãos, aleluia, porque, aleluia, a água saiu da rocha naquele lugar de uma forma extraordinária. Tem coisas que a gente não explica. Tem milagres que você vai ver que não tem explicação. É por isso que você não pode ficar procurando lógica no milagre. Você não pode ficar procurando lógica nas palavras que Deus falou com você. E nem ficar se alimentando do que o cenário está mostrando. Porque se você ficar se alimentando do que o seu cenário está mostrando, vai ser tudo o contrário. O que vai acontecer? Você vai ficar frustrado. Você vai ficar ansioso, você vai ficar com medo. Você vai desacreditar das palavras de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque o seu cenário vai ser contrário sempre à palavra que Deus liberou sobre você. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus conhece, sabe de todas as coisas. Deus sabe do teu amanhã. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Você não sabe, porque você é limitado. Você pensa que sabe, mas você não sabe. Mas quem sabe verdadeiramente o que vai acontecer na sua vida é Deus. Quantos dias você acordou fazendo um plano, dizendo: não, hoje eu vou lavar roupa, hoje eu vou limpar a casa, hoje eu vou na rua, vou pagar umas contas, e daqui a pouco tudo muda no seu dia e você diz: meu Deus, o que é isso? Eu levantei de manhã fazendo um plano, mas hoje o meu dia todo foi mudado. Pois é. É Deus nos mostrando que quem dá a última palavra na nossa vida, na sua vida, na minha vida, não é os homens, e não somos nós que damos a última palavra. É por isso que nós não podemos ficar com o que o nosso cenário mostra, porque eu volto a repetir, o nosso cenário é enganoso. O povo começou a murmurar porque o povo não viu ali um rio. Porque o povo não viu águas, mas não sabia eles que Deus ia fazer água sair da rocha. Que Deus ia fazer o impossível. Às vezes nós começamos a reclamar, a questionar: Senhor, como é que esse milagre vai acontecer? Eu tô vendo as portas fechadas, eu tô vendo a luta, eu tô vendo fulano, ciclano e beltrano passando na minha frente, parece que o meu milagre nunca vai chegar. E Deus está dizendo para você: fique em paz, minha filha. Fique em paz, meu filho, porque eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Rabai, xarabadaramantui. Eu sei, aleluia, o quanto você é limitado, mas eu não sou limitado. Quando eu te faço uma promessa, eu cumpro a promessa. As pessoas, aleluia, entraram na terra que manda leite e mel. Por mais que muitos que vieram do Egito não entraram, mas os seus filhos entraram. Os seus descendentes entraram conforme a palavra que o Senhor havia dito.
Josué e Caleb entraram. Por quê, irmãos? Entraram porque creram. Entraram porque tiveram fé. Quando o cenário era contrário, o relatório de todo mundo foi um relatório incrédulo, menos o de Josué e de Caleb. Você vai observar, dos espias, os 10 falaram coisas contrárias. Começaram a mostrar e a exaltar, aleluia, a impossibilidade daquela terra. Eles começaram a falar da impossibilidade, porém Josué e Caleb começaram a exaltar o poder de Deus. Começaram a dizer que Deus era mais poderoso do que os gigantes que havia naquela terra. E que Deus iria dar sim vitória ao seu povo. Porém, a palavra do Senhor nos diz que o povo preferiu acreditar com o relatório dos incrédulos. Com o relatório dos espias que foram incrédulos. Eles preferiram ficar com esse relatório de incredulidade. E não acreditaram no que Josué e Caleb estavam falando. E sabe o que aconteceu? Josué e Caleb entrou na terra que mana leite e mel, mas eles não entraram. Eles ficaram para trás. Então tome cuidado com a sua incredulidade. Tome cuidado, com as palavras que você tem lançado durante o seu processo. Porque às vezes Deus está te provando para te aprovar. Existem momentos na nossa vida que nós estamos sendo provados, irmãos, e a gente não entende. Lembra de Abraão? O Senhor disse: pega o seu filho, seu único filho, aquele a quem amas, e oferece para mim holocausto. E Abraão fez o quê? Ficou questionando? Não, Abraão obedeceu, mesmo sem entender, obedeça. E a Bíblia diz que Deus não queria o filho de Abraão, ele só queria testar a fé. Então é só para te lembrar que Deus testa a sua fé. É só para te lembrar que Deus pode estar testando você diante dessa dificuldade, diante desse não, dessa porta fechada. O povo estava no deserto a todo tempo, irmão, sendo provado por Deus. Deus queria saber o que havia no coração do povo e às vezes Deus permite algumas provas, algumas dificuldades, algumas portas se fecham para Deus ver o que há no nosso coração, para Deus nos provar, para ver como nós vamos nos portar diante do cenário contrário, diante da palavra que Deus lançou. Geralmente, quando Deus lança uma palavra na nossa vida, ela sempre será, aleluia, contrária ao nosso cenário. Declare comigo: eu vou ficar com a palavra que Deus lançou na minha vida. Eu vou ficar com a palavra que Deus lançou sobre a minha vida. Você não pode ficar com o que o seu cenário está mostrando, sobre o que o seu cenário está tentando fazer com que você acredite. Você tem que ficar com uma palavra que Deus já liberou para você. O Senhor está dizendo: eu liberei palavras de bênção, eu liberei palavras de vitória, e você vai conseguir vencer. A água saiu da rocha e Deus está dizendo para você: o impossível vai acontecer. Então somente creia nas palavras do nosso Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando. Vamos pedir para que Deus limpe o nosso coração, tire toda a incredulidade, toda a murmuração e nos ajude para que a gente possa vencer segundo a palavra dele. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer por esse alerta e por essa palavra. Venho te pedir, Pai, tem misericórdia, limpa o nosso coração, a nossa mente, tira toda a incredulidade, toda a falta de fé, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque às vezes olhamos para circunstâncias contrárias e somos tendenciosos a crer no que o nosso cenário mostra, Pai. Tem de misericórdia, Senhor. Que possamos crer na Tua palavra, que possamos crer naquilo que o Senhor falou conosco. O Senhor não levou aquele povo para morrer dentro daquela situação contrária. O Senhor não levou aquele povo para morrer dentro, Senhor, aleluia, daquele deserto. E o Senhor está dizendo para pessoas: eu não permiti algumas situações na sua vida para que você pudesse morrer nesse deserto, para que você pudesse morrer nesse vale. Eu sou contigo, eu vou te dar vitória, eu já determinei, eu já decretei, mas você precisa crer mais, mas você precisa colocar a sua fé em ação, você precisa acreditar na minha palavra sobre a tua vida, porque eu velo sobre ela para cumprir. Deus nos ajuda, Pai amado, porque o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor faz água sair da rocha, o Senhor dá vitória ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Ô Senhor, quantas vezes nós olhamos para o cenário e ele é tão contrário e a nossa fé começa a oscilar e nós começamos a ficar tristes, abatidos, Pai amado, nós começamos a nos portar, Pai, como o Tomé dizendo: se eu não ver, eu primeiro preciso ter a certeza. Pai amado, Pai santo e Pai querido, andar contigo não é ter a certeza daquilo que a gente vê, mas é ter certeza do Deus que a gente serve, é ter certeza da palavra, aleluia, que o Senhor liberou sobre nós. Pai, nos ajuda, nos acrescenta a fé, Senhor. Senhor, nos faz crer no impossível, no improvável. Estamos aqui porque cremos em Ti, estamos aqui porque cremos que o Senhor muda diagnóstico, que o Senhor muda cenário, que o Senhor restitui, que o Senhor restaura, que o Senhor cura, que o Senhor liberta.
Oh, Pai amado, Pai santo e Pai querido, vai nos guardando, vai nos livrando de toda seta, retaliação, de todo dardo inflamado. Vai tomando, Senhor, aqueles que estão aqui, meu Deus amado, clamando juntamente comigo. Vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura, vai desfazendo todo o laço do inimigo, toda armadilha, toda seta, toda retaliação e todo dardo inflamado. Obrigada por essa palavra, nos acrescenta fé, Pai. Repreende toda a murmuração do nosso meio e nos ajuda a não olhar para o cenário e sim olhar para a Tua palavra, que possamos continuar firmes com a palavra que o Senhor liberou para nós, porque esta palavra vai se cumprir. Fica conosco, assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Declare comigo, eu não vou ficar com o que o meu cenário mostra. Eu vou ficar com a palavra que o meu Deus liberou. Eu não vou ficar com o que o meu cenário mostra. Eu vou ficar com a palavra que o meu Deus liberou. Quando Deus libera uma palavra para você, Ele é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe. Se você crê, declare amém.